amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Afinal de contas, como vocês sabem, estão cansados já de escutar, a pandemia não acabou e você deve seguir todas as recomendações. Lavando bem as mãos, utilizando o álcool gel, higienizando as compras antes de guardar, ficando em casa e se sair, tente utilizar a máscara, ok? Você e as pessoas ao seu redor devem seguir todas essas orientações, mesmo com a vacina agora, ok? Você já é inscrito em nosso canal? Não? Então olha aqui embaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também o Instagram da aba, @abasociacal. Segue lá, gente. Meus amigos e minhas amigas, ano de 2021, estamos adentrando o mundo audiovisual, continuamos explorando o mundo audiovisual. A aula passada eu falei o que são as tags, né? Para que servem as tags do produto audiovisual na publicação desse material na internet e também que essas tags viram desafios. Falei sobre os 50 fatos sobre mim, sobre o desafio da farinha, desafio dos 10 segundos e o desafio, a tag recriando fotos antigas, ok? No vídeo anterior a esse, da faixa etária de 13 e 14 anos, eu trouxe exemplos dessas reconstruções, né? Dessas recriações das fotos antigas. Se você não viu, calma, eu vou mostrar aqui de novo alguns exemplos, mas você pode acessar, assim que acabar essa aula, o vídeo da aula anterior para você rever ou ver pela primeira vez esse vídeo onde eu apresento as montagens que fizeram e disponibilizaram na internet. Tudo bem? Algumas coisas precisam ser analisadas para recriar essa foto antiga. Então, vamos relembrar agora os planos de fotografia. Você lembra que lá no ano passado eu falei que existiam planos de fotografia, né? Plano geral, plano americano, plano médio curto e por aí vai. Você se lembra deles? Não? Então vamos revê-los agora. Então eu trouxe aqui os 7 planos básicos da fotografia, ok? Primeiro, plano geral. Lembra dele? O plano geral é porque ele mostra o geral desse ambiente. A pessoa aparece por inteiro, nada é cortado dessa pessoa. Você tem os pés, a cabeça da pessoa aparecendo. Geralmente, ela no centro do assunto, né? Como vocês podem ver nessa fotografia, é uma garota jogando basquete. Dá para ver que ela está na quadra de basquete, porque você enxerga a tabela e você sabe que ela está já com a roupa apropriada, com a bola de basquete. Então, você tem todas as informações. Então, o plano geral é quando você consegue ver o assunto principal, no caso, a modelo. Dos pés à cabeça, nada é cortado e você identifica o ambiente que ela está, ok? Esse é o plano geral. Vamos para o próximo plano. O próximo plano é o plano americano. E o que você nota de diferente do plano geral? Você vê que ela está no alto de uma cidade, você consegue ver a cidade ao fundo, mas o que muda do plano geral para o plano americano? Exatamente, a modelo não está dos pés à cabeça. Você tem da altura da coxa e do joelho para cima e o assunto atrás. Então, no plano americano, você reconhece o fundo, você reconhece o ambiente que está, mas o assunto principal, no caso a modelo, não está na totalidade. Você não tem dos pés à cabeça, você já começa a fechar esse enquadramento. Então, perceba que os tipos de plano são sempre do maior, do geral, para o menor, fechando esse enquadramento. Tudo bem? Então, no plano americano, você sai daquela totalidade do plano geral e vai dar uma fechada maior. Mas ainda assim, o ambiente você consegue reconhecer, ok? Vamos então para o próximo plano. Então, no plano médio, você fecha ainda mais. Então, você já começa a perder o que seria o fundo, né? O ambiente que essa foto traz, então você já começa a perder essa informação e você tem um assunto principal, no caso a modelo, ainda mais recortado.
Então, no plano médio, você enxerga da cintura, ali, da área da barriga, até a cabeça. Então, fechamos ainda mais esse quadro. Então, plano geral, uma totalidade, e a pessoa como um todo, dos pés à cabeça, você enxerga. Depois, você reduz, plano americano. Você ainda enxerga bastante o fundo, o ambiente que se encontra essa fotografia, mas a pessoa já é recortada, do joelho, da área da coxa, para cima, para a cabeça. No plano médio, você já tira a parte das pernas, né? Então você tem o enquadramento feito da área da cintura até a cabeça. Então a gente vai reduzindo. Vamos para o próximo plano. Reduzindo ainda mais, você chega no plano médio curto. Então, se o plano médio é da cintura até a cabeça, no plano médio curto você não tem mais a barriga, você tem do peito até a cabeça. Então, a gente saiu lá das coxas, né, da área do joelho, para a cintura e agora do peito. Então, você está reduzindo isso. E o fundo, o ambiente que você tem essa foto, já quase você não sabe onde é. Por exemplo, eu consigo identificar que elas estão no quarto, em cima da cama, por causa do travesseiro que aparece aqui. Mas, geralmente, você tem poucos assuntos desse fundo aparecendo. Vai depender um pouco do que seria esse fundo. Se você está numa vista com um fundo que é uma vista longa, né, com um horizonte, você consegue identificar. Agora, se você estiver perto, uma parede, você não consegue identificar aonde foi tirada essa fotografia. Então você tem pouco fundo e as pessoas, né, o modelo, o assunto principal, que são as pessoas, estão reduzido. Então, plano médio curto. Próximo plano. Reduzindo ainda mais, a gente chega no primeiro plano. Então, plano americano, você tem das coxas até a cabeça. Plano médio, da cintura até a cabeça. Plano médio curto, da área do peito até a cabeça. E agora o primeiro plano, que é basicamente apenas a cabeça. Você enxerga uma linha de ombro até a cabeça, mas a parte do peito já não tem mais. Então você reduz ainda mais. Então, apenas o assunto principal é o que interessa. O fundo já deixa de ser interessante. Você tem apenas o foco, o enquadramento nesse primeiro assunto, nesse assunto que seria a modelo, ok? Então, vai cada vez mais reduzindo esse enquadramento. Os planos é sempre do geral, do maior para o menor, reduzindo isso. Então, vamos ao próximo plano. Se no primeiro plano você tem área do ombro até a cabeça, no primeiríssimo plano você já tira o ombro, já tira praticamente até o pescoço. No primeiríssimo plano é apenas o rosto da pessoa, apenas a sua face vai aparecer nesse plano. Então, vamos lembrar, plano americano, das coxas para cima. Plano médio, cintura para cima. Plano médio curto, peito para cima. Primeiro plano, do ombro para cima. E primeiríssimo plano, apenas o rosto, apenas a cabeça é enquadrada, ok? Então, do geral, do maior para o menor. Próximo plano. Depois do primeiríssimo plano, você chega no plano detalhe, ok? Então, você sempre foi reduzindo isso e depois do rosto da pessoa, menor ainda é o detalhe. Nesse caso, não necessariamente precisa ser o rosto. Não precisa ser necessariamente só os olhos, ou só a boca, só o nariz. Pode ser um detalhe qualquer. Nesse caso, nessa fotografia, você enxerga o detalhe do pé da bailarina, da sapatilha. Então, você não tem nada do corpo dessa bailarina, apenas o detalhe da sapatilha, do pé dessa bailarina. Ok? Então, vamos lá. Plano geral, totalidade dos pés à cabeça. Plano americano, você tem bastante fundo atrás aparecendo, mas o assunto, a modelo, está dos joelhos para cima, da coxa até a cabeça, ok? Isso pode ter uma diferença, pode ser da canela até a cabeça, da coxa até a cabeça, mas em geral nós temos como padrão a linha do joelho, ok? Depois do plano americano, chegamos ao plano médio,
onde você tem da cintura para cima, aí plano médio curto, do peito para a cabeça. Depois temos o primeiro plano, que é a área dos ombros e a cabeça. Primeiríssimo plano, apenas o rosto. E aí, plano detalhe. Fechou ainda mais isso. Então, esses são os 7 principais planos da fotografia, do vídeo. Legal? Em aula lá de 2020, eu apresentei outros 2 planos muito usados no cinema para você dar mais destaque, mais força para um personagem ou fraqueza. Você lembra? Era o plongé e contra-plongé, certo? O plongé, que é o mergulho, você enxerga de cima para baixo. Então, quando você está filmando de cima para baixo, que é o plongé, você transforma aquele assunto em menor, em reduzido. Então, aquele personagem, por exemplo, aquela pessoa que for filmada de baixo para cima vai ter mais fraqueza, vai ser um personagem mais fraco. Já no contra-plongé, que é o contra-mergulho, ou seja, de baixo para cima, você aumenta essa pessoa, você deixa ela mais forte, mais robusta, então ela é um personagem mais forte, ok? Agora vamos ver naquelas imagens que eu trouxe em aula passada do Recriando Fotos Antigas, o que a gente consegue perceber de plano e um outro negocinho. Vamos lá? Então olha só, nessa foto, nessa recriação de foto antiga, que você tem as crianças lá em um dia de piscina, de mar, depois elas foram se banhar. Você enxerga onde elas estão, você enxerga que elas estão onde? Dentro do chuveiro, né? Aqui seria a banheira, né? A cortina do chuveiro e elas estão ali. O que mais que você percebe? Você enxerga dos pés à cabeça? Não, você não enxerga. Você tem a criança menor aparecendo quase o pé, mas em geral você tem o recorte desse corpo, principalmente nessa aqui, quando eles já estão maiores. Então, você tem o plano americano, exatamente, muito bem. E outra coisa, além do plano, você pode perceber o que para recriar essa foto? Para ficar ainda mais verossímil. A temperatura de cor, o balanço de branco, vai ser algo bem importante para você recriar essa foto. A gente vai ver isso melhor em outra imagem. Vamos lá. Nessa outra recriação, o que a gente consegue perceber? Em cima antigamente e nos dias de hoje aqui embaixo. Você tem na primeira foto o plano médio, certo? Você tem o plano médio na primeira imagem, que tá da cintura de um garoto, aquele já tá, esse aqui em plano americano quase, mas a mulher que é o centro, a mãe que é o centro dessa foto, é o assunto ali mais importante, ela está basicamente da cintura para cima, você ainda tem um pouco de coxa, então tá permeando ali o plano americano pro plano médio, ok? Já embaixo você tem um pouco mais afastado, porque eles cresceram, né? Não daria para pegar, então eles subiu o corpo deles, então você está no plano americano, né? Para poder enquadrar principalmente esse rapaz que é mais alto, aí foi para o plano americano, você não permeia mais um para o outro. Mas não tem problema, você está permeando aqui o plano americano para o plano médio e aqui no plano americano, então ok. Mas uma coisa muito interessante nessa recriação é o tom de cor, ou seja, a temperatura de cor, o balanço de branco, eles tiveram que buscar uma temperatura mais fria, né, mais azulada do que você tem nos dias de hoje. Então as câmeras, o filtro da sua câmera de antigamente para hoje muda bastante. Então, antigamente essa foto foi tirada e você tem um branco estourado, que a gente chama, né, esse ganho está muito alto. Aqui eles conseguiram recriar isso, então você não tem basicamente fundo, você vê que esse fundo está estourado, mas a temperatura de cor foi alcançada. Eles conseguiram buscar a verossemelhança na temperatura, no balanço de branco, ok? Vamos lá, vamos ver outra. Nessa outra imagem aqui, qual o plano seria? Não é mais plano americano. Não é mais plano médio. Também não é plano médio curto.
A gente está no primeiro plano. Por que primeiro plano? Porque você tem um pouco de ombro aqui, tanto das duas crianças quanto aqui embaixo. Se não tivesse esse outro rapaz, fosse apenas os de baixo, você teria um primeiro plano, um primeiríssimo plano. Mas como você ainda tem o ombro desse rapaz e na foto antiga você tem o primeiro plano, você não está com ele tão fechado para ser um primeiríssimo plano. E a cor ali, ó, a temperatura de cor foi alcançada. Apesar de ser uma foto mais antiga, é uma foto mais quente, né? Ela não está tão fria quanto aquela anterior. Então você tem na de baixo também essa temperatura mais quente, para verossimilhança ficar mais real, mais próxima. E nessa outra imagem aqui, você tem o plano geral, não é mesmo? Olha lá, tanto as crianças quanto os rapazes estão ali, ó, aparecendo dos pés à cabeça e você consegue enxergar que eles estão num campo, né? Deve ser uma fazenda e a temperatura de cor também está ali parecida, né? A temperatura mais quente, apesar de você ter aqui estourado, aqui você tem um recurso melhorado, até porque teve que dar uma modificada nesse ângulo, né? Porque aqui eles eram menores, então provavelmente o pai deles tirou essa foto em longe, né? Você vê que eles estão mais fragilizados de cima para baixo, e aqui teve que dar uma subida nesse ângulo, e aí você consegue ter menos intensidade de sol direto nessa região. Mas tanto o plano geral foi respeitado e a temperatura de cor. Então, para você recriar a sua foto, você deve buscar isso, deve buscar todas as semelhanças. Então, nessa foto, quem está nessa foto para você recriar? Se possível, recriar com as mesmas pessoas, assim você tem a recriação não só de você, como dos outros também. Então, quem está nessa foto? Qual plano está essa foto? Qual ambiente está essa foto? E qual temperatura está essa foto? Lembrando que, na edição, você consegue corrigir basicamente todos esses critérios, né? Na edição, você pode mudar o plano. Então, se você tem um plano geral, você consegue recortar a foto para diminuir esse plano. Claro que se você tirar uma foto num plano menor, num plano médio curto, por exemplo, você não consegue transformar num plano geral, porque você não tem referência de imagem para isso, mas diminuir sempre é possível. Então, na edição, você consegue corrigir esse plano. A temperatura de cor, você também consegue corrigir, você consegue melhorar, deixar mais próximo. Se você tirou uma foto a mais antiga, tem uma temperatura mais fria, e agora está com um filtro mais quente, uma temperatura mais quente, você consegue corrigir isso na edição, ok? E você consegue melhorar um pouco da luz, da saturação também na edição. Então, na edição você pode corrigir um pouco isso. Lembre-se que você tem artifícios hoje em dia para isso. Então, você vai conseguir corrigir essa foto ou melhorar o enquadramento através da edição, ok? Então, pesquisa sua foto, acha uma foto sua antiga aí para a gente fazer essa recriação. Ok? E você sabe que na playlist você encontra todas as aulas, desde o ano passado. Nenhuma foi retirada. Então você pode buscar sobre o software de edição Shotcut, sobre o aplicativo de edição NewCut, sobre o Lightroom, sobre a edição de áudio, tudo você encontra na nossa playlist. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e segue a gente no Instagram, @abasociacal. Continua se cuidando. Um grande abraço. Tchau!